Olá, você sabia que a noite muitas vezes é relacionada em poesias e canções com o tempo adverso e difícil? E que também na Bíblia a noite é comparada a um dia de aflição, a um tempo de tribulação? Pois bem, o texto bíblico que eu separei para compartilhar com você no dia de hoje, ele nos fala a respeito de Paulo e Silas, Atos 16, do verso 16 ao 24. E eu gostaria que você me acompanhe e imagine comigo a situação que Paulo e Silas viveram. Eles também enfrentaram uma noite difícil nas suas vidas, mas conseguiram revertê-la. E eu acho que nós podemos tirar lições preciosas para nós. O capítulo 16 aqui, do verso 16 ao 24, nos relata que eles libertaram uma moça que estava oprimida por espíritos imundos. Só que em vez do povo da cidade de Filipos ficar feliz por aquele ato que os apóstolos realizaram, diz que como retribuição eles foram levados diante do magistrado da cidade e ali eles foram julgados e condenados. Também foram ultrajados, tiveram suas roupas rasgadas em público e diz que eles foram envergonhados por esta multidão enfurecida. Os magistrados, então, diz o texto aqui, que ordenaram que eles fossem açoitados com vara e depois de muitos açoites foi ordenado também que fossem lançados no cárcere interior, onde tiveram seus pés presos por um tronco. Ali, impossibilitados de se moverem com suas mãos acorrentadas, jogados no cárcere de mais adentro, a Bíblia diz que eles estavam machucados num lugar escuro, desagradável, porém diz que naquela noite Paulo e Silas louvaram ao Senhor, ofereceram um cântico de adoração ao Senhor, ofereceram oração ao Senhor. E o texto bíblico diz que naquela noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, diz aqui o verso 25. Agora, pense você que está ouvindo esta mensagem, o que você faria no lugar de Paulo e Silas? Eles decidiram, no meio daquela noite, oferecer adoração ao Senhor. E nós tiramos aqui uma lição preciosa para nossas vidas, porque se funcionou com Paulo e Silas, certamente funcionará conosco, porque o Deus que Paulo e Silas adoraram é o Deus que eu adoro e que você também pode adorar. E se você assim o fizer, você experimentará grande bênção, grande manifestação de Deus e grande vitória na sua vida, como Paulo e Silas também o experimentaram. O texto bíblico continua dizendo aqui do verso 25 ao 26 que outros presos, outras pessoas ali ouviam essas orações e cânticos que Paulo e Silas elevavam ao Senhor. Agora, interessante que não apenas eles ouviram, mas Deus também ouviu. E como eu posso afirmar isso? A continuação, o relato bíblico continua dizendo que de repente, quando já talvez ninguém imaginava, veio um terremoto, algo grande aconteceu ali, os alicerces da prisão foram estremecidos, as portas das prisões se abriram e as cadeias de todos se soltaram, diz a palavra aqui, verso 25 e 26. E o texto bíblico continua dizendo do verso 31 ao verso 34 que aquele carcereiro ia se matar pensando que todos tivessem fugido. Paulo e Silas lhe disseram que não fizesse mal nenhum, pois estavam todos ali, e aquele homem, impactado por tudo que acontecera e pela atitude daqueles homens, se ajoelha diante deles e pergunta o que é que ele precisa para ser alcançado por esse Deus a quem Paulo e Silas adoravam. Diz a Bíblia que naquela mesma noite aquele homem recebeu Paulo e Silas em sua casa, curou suas feridas, toda a sua casa ouviu a palavra e foram batizados. Veja só que tremendo, depois daquela noite, diz o texto bíblico aqui, no verso 34, que todos estavam se alegrando e louvando a Deus pela bênção da salvação que tinha chegado às suas vidas, tinha chegado àquela casa. Agora imagine comigo, aquela noite fatídica foi transformada numa noite de salvação, numa noite de livramento, numa noite de vitória. O mesmo pode acontecer com você, assim como Deus se manifestou poderosamente naquele louvor, naquela adoração, naquele cântico que Paulo e Silas ofereceram ao Senhor, o mesmo pode acontecer com você aí onde você está. Não importa a situação difícil que você estiver passando, eleve ao Senhor a sua oração, eleve ao Senhor um cântico de adoração e você o verá em ação. Que Deus te abençoe.